Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui, né? Uma aula. E hoje o nosso tema vai ser arbovirose. E o que é arbovirose, né? Esse nome gigantesco. Eu vou falar aqui um pouquinho com vocês sobre isso, tá bom? Então, pra gente iniciar a aula, né? Meu nome é Giovana César de Oliveira. Eu tenho 22 anos, sou estudante de biomedicina na Universidade São Judas Tadeu. E atualmente, né, eu trabalho como assistente administrativo numa indústria farmacêutica, que é a Aerofarma. Então, vamos lá. O que é a arbovirose? Esse nome gigante, né? Então, a arbovirose, ela é um termo utilizado para descrever um grupo de doenças que são causados por vírus que são transmitidos principalmente por artrópodes. Então, o que são artrópodes, né? Por exemplo, mosquitos e também carrapatos. Então, o nome arbovírus vem da combinação de um palavrão agora. Arthropod-borne vírus. E isso significa vírus transmitidos por artrópodes. Então, é isso que é a arbovirose, tá bom? E quais são as arboviroses mais conhecidas, né? Podemos dizer assim, mais populares. Então, a dengue, né? Ela é causada pelo vírus de dengue transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. A zika, que é transmitido pelo vírus Aedes aegypti, né? E esse vírus ele pode causar febre e, em casos mais severos, problemas congênitos. Chikungunya, então, é um vírus que também é passado por Aedes aegypti, pelo mosquitinho. E a febre amarela, que é transmitido por um vírus que pode ser transmitido por mosquito, tá? Então, essas doenças, elas podem apresentar sintomas que variam de febre leve a quadros mais graves. E dependendo do vírus, pessoal, que está envolvido ali, né, com essa doença e da resposta do sistema imunológico da pessoa, podem levar a casos muito mais graves. Então, tudo isso, esse conjunto de sintomas, ele vai depender da imunidade da pessoa, né, da resposta imunológica da pessoa e depender do vírus também que está envolvido na doença, tá? Então, a prevenção geralmente envolve o controle dos mosquitos, e inclui a eliminação de criadouros e o uso também de repelentes. Então temos alguns passinhos aí para a gente prevenir esse tipo de doença. Então, como que ocorre, né, a arbovirose? Na arbovirose, elas são doenças causadas por vírus transmitidos principalmente por picadas de insetos. Como já citei, mosquito e carrapato, né? Um exemplo. Como ocorre a transmissão, né? Então, vetor infectado, que é o mosquitinho ou o carrapato. Então, o ciclo ele começa quando um mosquito ou um carrapato pica uma pessoa ou um animal infectado com o vírus. Então, os principais vetores são os mosquitos do gênero Aedes, que é responsável por transmitir doença como dengue, zika e chikungunya, como a gente já citou aqui, tá bom? Também, multiplicação do vetor. Então, dentro do inseto, o vírus se multiplica e aí ele vai se instalar nas glândulas salivares. Então, isso vai permitir que na próxima picada, o inseto transmita o vírus para outra pessoa ou outro animal. E como ocorre em relação à pessoa infectada, né? Então, o vetor infectado pica uma nova pessoa e o vírus entra na corrente sanguínea da vítima. E aí é onde começa a se replicar. Então, leva ao aparecimento dos sintomas da arbovirose que varia dependendo do vírus em questão. Então, a gente já citou alguns sintomas aqui, né, como febre mais intensa e febre mais leve e outros sintomas já citados, tá bom? E que vai depender também do vírus, né, do vírus que está envolvido. E aí aqui eu separei só pra gente entender um pouquinho quais são os impactos que a arbovirose ela causa na sociedade. Então tem bastante impacto, tá bom, pessoal? É uma doença, assim, bem complicada, que gera muito impacto para a sociedade. Então, vamos citar alguns, tá? Um deles é impacto na saúde pública. Então, a arbovirose, ela pode levar a surtos
epidemias, que pressionam o sistema da saúde pública, né? Então, a demanda por atendimento médico, internações e medicamentos vai aumentar e vai sobrecarregar os hospitais e também sobrecarregar os postos de saúde. E aí, em casos mais graves, como a gente já citou que existem casos mais graves, essas doenças ela pode causar incapacidade temporária ou permanente. Pode levar a óbito, tá bom? Especialmente entre idosos, crianças e pessoas com condições crônicas, onde a imunidade está um pouco mais baixa, né? E qual que é o impacto social dessa doença? Então, a disseminação, né, o espalhamento da arbovirose em comunidade, ele pode gerar um pânico e alterar a rotina das pessoas. Então, em surto, a população tende a evitar espaço ao ar livre, alterar hábitos, restringir atividades que possam aumentar a exposição a vetores. Então, isso pode prejudicar a qualidade de vida e dificultar a convivência social. E também pode causar algumas consequências a longo prazo. Então, algumas arboviroses, como chikungunya, por exemplo, ela pode deixar sequela que vai perdurar na pessoa. E quais são essas sequelas? Vai ser dores, né, das articulações, dores crônicas nas articulações, e isso impacta o quê? Né? Vai reduzir a qualidade de vida da pessoa e vai gerar também custo de tratamento bem contínuo. E no caso do Zika, as crianças que nascem com microcefalia, desculpa, só um nome difícil, e também outras malformações congênitas precisam de cuidados prolongados. Então afeta a dinâmica ali da mãe, do pai, né, do familiar também, e a necessidade educacional e de saúde dessa criança. Como que a gente consegue prevenir, né? Eu trouxe essas imagenzinhas aqui bem práticas, né? Bem simples pra gente já ir entendendo mais ou menos o que a gente pode fazer para prevenir esse tipo de doença, prevenir a disseminação, prevenir o criadouro, né? Então, a prevenção, ela envolve o controle do vetor, então, dos mosquitos, né? Também dos carrapatos. Então, por meio de medidas como eliminar criadouros de água parada, tá? E o uso de repelente e mosquiteiro. Pessoal, quando a gente fala de água parada, é aquilo que a gente aprendeu na escola, né? Então, vasinho de flor. Tem vasinho que ele é uma cumbuquinha, assim. Quando chove, ou quando você molha a sua plantinha, aquele vasinho ele vai ficar cheio de água. E isso é um criador de mosquito, né? Coisas paradas no quintal, então chove, você deixa ali, né? Lugares abandonados também, né? A gente deve acionar, não sei, alguém da prefeitura, né? Alguma corporação ali para tá retirando entulho desses lugares, porque isso torna um criadouro, né, de mosquito, de vários insetos ali, né? E também pode ser um criadouro de carrapato, né? E isso traz sujidade pro lugar também e traz essas doenças, como por exemplo a arbovirose, porque vira um criadouro, né? Então, a prevenção de doença transmitida por arbovírus, como por exemplo a dengue, zika e o chikungunya, depende principalmente do controle do mosquito Aedes aegypti, que é o principal transmissor da enfermidade, tá? Então, as práticas preventivas mais eficazes vai incluir eliminação do criadouro, né? Como a gente já disse, evitar acúmulo de água parada, né? Então, é um lugar para os mosquitos se reproduzirem. Usar repelente, tá bom? Nas áreas expostas do seu corpo, quando você sair para a área de mata, em muito calor, épocas de chuva. Instalação de telas protetoras nas janelas da sua casa ou nas portas, isso é bem legal e previne bastante, né, a entrada dos mosquitos. Roupas de proteção, manga longa, calça longa, né, chapéu, aqueles turbantes que vem aqui no pescoço também, né. Educação e conscientização é bem legal, né? Se a gente se conscientizar, vai saber como lidar com isso. Aqui eu trouxe uma discussão, tá bom? É bem legal vocês lerem, porque aqui fala sobre o saneamento básico. Como o saneamento básico ele afeta na disseminação dessas doenças. E é isso a aula, pessoal. Espero que vocês tenham gostado bastante. Aqui trouxe algumas referências bibliográficas. Inclusive, um artigo foi a discussão do saneamento básico. Então, vale muito a pena vocês lerem, tá bom? Espero que tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.